Eu quero compartilhar com você o meu testemunho de vida. Eu não tenho como te contar tudo. Existem muitas coisas nas entrelinhas que eu já não posso mais trazer publicamente. Tem coisas que eu fui proibida até de colocar no livro. Fui chamado e disse, olha, você não pode registrar isso aqui. E aí eu fui buscar de Deus e nós tiramos de uma edição. Mas sabe de uma? Na próxima edição eu vou colocar de novo. Porque ninguém pode contra a verdade. E aí uma diretora de um determinado hospital disse, tira isso aí. Eu falei, não, se aconteceu, aconteceu e pronto, acabou. Cada um que segura o seu barril. Não é não? E esse livro, segura aqui bem. Esse livro aqui tem o meu testemunho completo. Título, 11.000 volts de misericórdia. Eu escrevi esse livro num momento muito improvável da minha vida. Foi uma promessa lá quando eu estava dentro do hospital. E a médica me desenganou. Chamou os meus pais e disse que não tinha mais jeito. Eu ouvi. As outras vezes eu não ouvia. Mas aquele dia eu ouvi. Para minha tristeza. E aí a fisioterapeuta me trouxe um livro. O autor daquele livro falava de um infortúnio. Quando ele tentou mergulhar numa piscina, teve uma fratura medular e ficou tetraplégico. E eu lendo aquela história, eu falei, sabe, se um dia eu sair daqui do hospital e minha história ser relevante, eu escrevo um livro. Até Jesus não chegar na história, não tinha nada do que eu poderia escrever. Aí ele chegou, me deu um desfecho de vitória encorajador, maravilhoso. Aí eu falei, tá na hora de escrever. Porque ele reescreve a nossa história. Ele muda a nossa história de derrota, de fracasso. E aí eu falei, Deus, como é que eu vou escrever? Minha família se organizaram e disseram assim, ó, quando ela voltar do hospital, ninguém pode baixar, bem, obrigado, viu? Compra esse, já é seu. Leva. Faz o pix pra Luane. Fica de olho nele, viu, Lu? Marca o sapato dele. E aí, meu pai dizia assim, quando ela tiver de alta, chegar em casa, ninguém fala nada do que aconteceu para ela. Fica todo mundo calado. Se tiver alguém com vontade de chorar na frente dela, aí vocês riem. Sai, chama outro para ficar com ela, vai pro quarto e chora. Mas não chora na frente dela. Emocionalmente, todo mundo doente. Eu cheguei em casa, o tempo todo, aquele negrão, quase de 2 metros, ficava na janela, meu pai, tá fazendo o quê? Nada, tô vendo a paisagem. E às vezes todo mundo sumia da sala. E doente. Minha irmã, ela falou assim comigo, olha, eu amo muito você. Não vou vir mais aqui, ela é minha irmã paterna, não venho mais aqui, porque eu não consigo olhar para você. É muita dor para mim. Não é falta de amor, não. Eu não tenho condição psicológica. Deus, como é que eu mexo com um ninho desse? Aí Deus pegou e falou para mim, eu vou curar todo mundo. Vai ser uma cura em massa. E aí, quando eu comecei a orar, o testemunho de meu pai foi colhido com muitas lágrimas, da minha mãe. E aí é um testemunho fantástico, incrível, para a edificação da sua vida. Você que fica reclamando da vida, querendo se matar, diz que está tudo errado, que Deus está injusto com você, que a vida acabou. Não acabou não, B. Se aconteceu alguma situação inesperada, se refaça e viva. Glória a Deus. Diga para essa pessoa que está do seu lado, se refaça e viva. Amém? Bata a palma para esse Deus que vai lhe ajudar, que vai entrar nessa guerra com você. Aleluias. Eu venho de uma família de 11 irmãos. Eu venho de pais que tinham tudo para dar errado. Minha mãe, ela conheceu a miséria de perto, a pobreza de perto. Minha vovó teve 18 filhos, cada um de um pai, tentando acertar. Metade desses filhos morreu de fome. Minha mãe era aquela filha mais velha, aquela criança que tem que crescer, obrigada a crescer porque a mãe tem muito filho. Pois essa era minha mãe. E ela disse que, morando no interior muito seco da Bahia, muito, aí minha avó mandou ela lavar roupa em um determinado rio, e ela foi com a sua irmã. E quando ela chegou naquele rio, estava lavando roupa, quando ela olha,
próximo de muita gente, a sua irmã começou a se afogar. E ela disse que gritava, desesperada, socorro a minha irmã, socorro a minha irmã, e o grito dela não foi atendido. E minha irmã voltou para casa, desesperada, angustiada, e trouxe para minha avó mais um troféu de desgosto para ela colecionar. E minha avó começou um processo migratório de interior em interior até chegar em Salvador. Meu pai também teve uma história muito difícil. A família colocou para fora muito cedo na sua adolescência e ele foi criado na rua. Minha mãe, quando chegou em Salvador, os oportunistas começaram a rondar a sua casa, a fome instalada, e na proposta de matar essa fome, os aliciadores começaram a abusar da minha mãe e da minha tia. E ambas, na pré-adolescência, ficaram grávidas desses abusadores. Minha mãe, ela disse que abortou o primeiro filho e nem sabia que estava grávida. E o tempo passou, depois aí engravidou de novo, engravidou os meus 2 irmãos mais velhos, é filho desse abuso. E como se não bastasse, o filho mais velho também da minha tia é filho desse abuso. E esse homem e essa mulher se encontraram. Tinha tudo para dar errado. Mas eles entenderam em fazer a coisa dar certo. Mas Jesus diz assim, ó, sem mim é só tentativa. O final, a gente não consegue de verdade, aquele dá certo de verdade, sem Jesus não. Mas eles tentaram. E eu cresci em um lar muito abençoado, do ponto de vista de muitos hoje. Eu agradeço muito a Deus pelo pai que ele me deu, pela mãe que ele me deu, porque meu pai, com todo um histórico de muita angústia, de muita fome, de muita tristeza, meu pai era aquele homem que patrocinava a alegria. A presença do meu pai em casa era algo desejável e curador. Éramos uma família grande, então tinha uma mesa enorme para 14 lugares. E lá em casa ninguém fazia nada individualmente, era uma festa. Existem famílias que só se recreiam, só se confraternizam, só se amam em Natal. Mas lá em casa parecia um Natal eterno. Meu pai saía muito cedo, 4 da manhã, ele trabalhava na construção civil. Ele saía 4 da manhã, e aí às vezes ele voltava meio-dia para almoçar. Lá em casa era uma casa de 3 andares, e aí ele colocava a extensão, cada andar, colocava ali um telefone para a gente se comunicar. E quando a gente via que aquele telefone tocava, naquele horário oportuno a gente deduzia, é meu pai. E a gente fazia uma briga, era uma competição. Ei, eu que vou atender, não é eu. E aí um subia para o primeiro andar, e descia para o segundo, e subia para o segundo, terceiro, e descia para o primeiro. E meu pai, deixa eu falar com você. E ele brigava, olha, uma vez de cada. Eu acho que o negão se sentia. E aí a gente perguntava, o senhor vem meio-dia? Ele disse, vou. E aí a gente ficava na janela. Quando a gente ouvia o barulho da caçamba, meu irmão, ninguém segurava a metralhada. E a gente competia. Aquele que chegar primeiro, segura na mão dele. Porque meu pai conseguia transformar dor em alegria. Algo muito didático. Tem 4 anos que ele foi para o céu. Oh, que saudade. Tinha muito fruto. A gente encontrava muito fruto naquela árvore. E o tempo passou. E ele nos ensinava muita coisa. Mas ele era muito religioso, idólatra. Meu pai fez pacto com Cosme e Damião, nos consagrou para essa entidade, nos consagrou para muitas entidades da igreja que frequentávamos, e consagrados vivíamos como tal. E um dia, com 7 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com o mundo das trevas. Existem 2 mundos, o mundo de Deus e o mundo das trevas. O mundo onde Satanás rege. E aquele mundo foi aberto para mim. Eu comecei a ter sensibilidade auditiva e sensibilidade visual para esse mundo. Um dia, minha mãe enfeitou o nosso quarto com uma temática do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma determinada noite, quando estávamos preparando para dormir, minhas irmãs dormiram, e aí eu ouvi um psiu. Eu ouvi alguém me chamando. Olhei a porta fechada, e aquele psiu insistia. Quando eu olhei, o que era inanimado estava falando comigo. Bonecos do Sítio do Pica-Pau Amarelo estava falando comigo.
Eu me senti no primeiro momento a privilegiada. Porque Satanás vai fazer isso. O primeiro momento é encantador. E aí eu falei, poxa, não falou com ninguém. E o tempo passou, agora já não era mais encantador. Começou a ser algo terrível, tenebroso, perturbador. Eu já não dormia mais à noite. Comecei essa história de vida com 7 anos de idade. Encontrei Jesus com 22 anos de idade. E a partir de então eu comecei a dormir uma noite tranquila. Porque todas as noites, espíritos no seu turno, ele vinha, entrava no quarto e me perturbava e fazia coisas terríveis. Eu não vou entrar em detalhes porque a gente aqui está com a nave cheia de criança. Pais, cuidado com seus filhos. Cuidado com aquilo que você diz que não tem nada não. Com aquilo que é mágico, entregando o seu filho para conhecer a idolatria. Cuidado com a porta que você abre. Porque o diabo não vai se apresentar de forma monstrificada. Ele vai se apresentar de algo que seja desejável aos seus olhos. E então, aquela perturbação tomou forma e passou de um ano para outro. Um dia, quando eles chegaram, eu disse, eu vou falar para minha mãe o que está acontecendo. Eles riram muito e disse, sua mãe não vai acreditar. E quando foi no outro dia, eu estava na mesa com minha mãe, eu disse, eu tenho que contar uma coisa para a senhora. Está acontecendo assim, assim, assim. Ela disse, não, não pode ser. Não pode estar acontecendo, primeiro porque você é crismada, você é batizada, você tem padrinho, você tem madrinha, você não é pagã. Essas coisas só acontecem com pessoas que são pagã. Eu falei, mas então está acontecendo e eu preciso de ajuda porque eu não durmo à noite. E ela disse, então você vai ter que ir para a igreja, vai ter que fazer o catecismo, a primeira comunhão e começar a receber a hóstia. E eu fui. E comia a hóstia, bebia a hóstia, recebia a água benta e nada resolvia. O tempo passou. Minha mãe começou a manifestar. E a gente não conhecia ainda essas manifestações. E aí os herês pegavam a minha mãe, chacoalhava ela, jogava ela de escada abaixo. Queria bala, queria caruru, porque queria, que negócio é esse? E batia e acontecia. E um dia pegou a minha mãe, levou até a janela do 3º andar. E ia jogar minha mãe do 3º andar abaixo. Meu pai tirou minha mãe daquele lugar e perguntou, o que você quer que seja feito para você deixar minha mulher em paz? Ele disse, então manda ela descer para o terreiro, raspar a cabeça, catular e se tornar uma filha de santo. E aí minha mãe resistiu muito. Mas a saída que tinha naquela que nós odiávamos. Porque todos os dias nós rezávamos e minha mãe dizia assim, olha, pode dar crédito a todo tipo de pessoas que têm uma religião. Só não dê crédito a crente. Porque crente é herege. E se chegar algum crente aqui na porta, dê de cabo de vassoura nos crentes. E se eles insistirem, joga água neles. Aí eu, opa, respeitar todo mundo, menos crente. E pense que eu era perturbada. Meu pai dizia que tinha 1001 dentro de mim. Aí eu ficava, ai Deus, manda um crente, olha. E Jeová estava de olho em mim. Jeová está de olho em você, viu? Ele está procurando frutos bons na sua vida. E para resumir, que a história é longa, minha mãe desceu para o terreiro, mas antes fomos ao padre e falamos para ele, olha, minha mãe está sendo reivindicada para ir para o terreiro. Ela está sendo vítima de uma possessão. E aí ele disse, não pode deixar sua mãe ir, porque todas as religiões levam homem a Deus. Aí a gente disse, amém. E descemos para a igreja. Ou para a igreja não, para o terreiro. Mas só que não encontramos Deus lá. O Deus, o Pai do Senhor, Jesus Cristo, que liberta, que transforma, que salva, não estava lá não. Ele deu uma passada lá, mas ele não estava lá. E minha mãe ficou recolhida no roncó, uma situação terrível. E para minha surpresa, quando eu fui com ela e estava levando lá os elementos, eu já estava com 13 anos de idade, e aí a mãe de santo me chamou e me disse, eu tenho uma coisa para te dizer, eu tenho um recado para te dar. A partir de hoje, você está separada e consagrada para os guias. Hoje sua vida não vai ser mais a mesma. Os guias vão te pedir oferendas nos 3 turnos do dia. Quando for nas águas, é tal hora. Quando for nas matas virgens, tal hora. E quando for nas encruzilhadas, tal hora. Você tem que estar pronta.
Começando o meu corpo a tomar forma. Às vezes eu estava na rua de madrugada, em nome de uma fé, que me colocou em situações de risco. Eu quase fui abusada sexualmente, aliciada, dentro de uma feira cheia de homens, descarregando frutas no Ceasa. Porque eles diziam assim, ó, e eu não quero que você vá com ninguém, tem que ir sozinha, para você não rir no caminho, porque a coisa é séria. E eu ia. E o tempo passou, minha mãe voltou para casa, e o nosso estilo de vida mudou totalmente. A gente, uma sexta-feira no mês, a gente não podia tomar banho com nada que fosse cheiroso. Tomava banho de água corrente, ficávamos enfileirados na frente da minha mãe, e ela abria então uma garrafada podre, e jogava na nossa cabeça, para dizer que estava fechando o nosso corpo. E aí, cheio de bichos, e a gente não podia nem fazer cara de repulsa. E fazendo tudo quanto eles diziam que era para fazer, eles diziam, você está seguro, o corpo está fechado, porta despachada, tem alho contra a inveja, tem arruda, tem incenso, tem banho de folha. E a gente acreditava em tudo isso. Menino, numa fé salvífica, a fé que Jesus Cristo pode mudar a vida do ser humano. E estávamos a caminho do abismo. 1 ano e meio depois, meu pai comprou uma casa próximo da praia, muito simples, para a gente passar as férias escolares. E quando chegamos ali, 6 adolescentes, o fogo comendo no centro, né? Com vontade de experimentar o que não é para experimentar, porque essa fase é uma fase que só Jesus na causa, e aí precisa do pai entrar, né? De sola, como dizia meu pai, dar um bocado de não na tampa da cara da menina, né, meninas que estão aqui? Quantas meninas estão aqui com 15 anos e acima disso? Hoje é com 12 anos, as meninas já estão tudo feita, né? E aí meu pai dizia assim pra gente, ó, namoro não, nada de beijar na boca. Vocês podem curtir de tudo que tem aqui nesse lugar, menos namorar. E aí um dia, eu vou jogar bola com minhas irmãs, que eu encontro o não na minha frente. E aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, fiquei toda derretida. Aí estava próximo do Réveillon, celebramos com a família e depois pedimos a meu pai para ir no terreiro de Candomblé, que estava batendo. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, quem estava lá? O sapo. Aí quando eu olhei, ele estava sentado no lado dos homens, eu das mulheres. E aí toda hora eu consertava meu sapato para olhar para ele. E aí começamos o flerte, terminou aquele ritual. Ele falou, eu posso te deixar em casa? Eu falei, posso. Quando chegamos em casa, ele disse, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, acho que sim, né? Eu posso te pedir um beijo? Eu falei, papai tá dormindo, mamãe também. O que tem um beijo? Dei um beijo na boca daquele rapaz. Eu falei, que negócio é esse? Entrei dizendo, sabe de uma, a partir de hoje, tô nem aí. Se esse rapaz aparecer e me pedir namoro, eu namoro com ele. Tô nem aí o que meu pai vai dizer. O diabo só quer ouvir uma voz de rebelião. Ele só quer uma voz, uma porta que se abra e diga, ela não, tem nada não, mas eu abro para sim. E começou uma história de derrota na minha vida. E aquele rapaz apareceu. Claro que o diabo vai facilitar. E começamos a namorar. E aí era coraçãozinho desenhado para todo lado. O caderno da escola cheio de coraçãozinho. Cheio de versinho. Com A escrevo amor. Com paixão. Com escrevo você dentro do meu coração. Sabe de nada, inocente. Ataque cardíaco. Doença crônica. E ninguém podia saber. Aí um dia ele me disse assim, você me ama mesmo? Eu falei, claro. Ele disse, então você vai me dar uma prova de amor. Eu disse, vixe. Ele disse, não, não é sexo não. A prova de amor é essa. Você vai ficar comigo a partir de hoje sabendo que eu tenho um santo que me permite ser 6 meses homem, 6 meses mulher. Nos 6 meses em que eu for mulher, tá queimado.
Nos 6 meses em que eu for mulher, você vai me prometer que nem para um outro rapaz você vai olhar. Tem mais. Eu moro com o pai de santo. Ele é meu marido. E ele não pode saber que a gente está namorando. Eu não vou entrar em detalhes agora a situação que aconteceu. Se você quiser saber, você compra. Né? Há quem conte sua vida de graça. A minha custa R$30. E aquele rapaz, quando ele me falava isso, eu pensei, eu vou terminar com ele. E parecia que ele fazia uma leitura da minha mente. Ele disse, nem pense em terminar comigo. E a coisa tomou um corpo tão terrível. De uma pessoa livre. Eu me tornei uma escrava de um relacionamento tenebroso. Só para você ter ideia. A coisa era tão séria que um dia ele me deu um anel de pedrinha rosa. Lindinho. E aí, ele tinha passado em casa antes de me dar esse anel. A pessoa viu o anel e disse, eu sei que esse anel é para aquela lá. E eu dormi com o anel no dedo. A casa que nós estávamos era bem pequena. E aí, quando amanheceu, não tinha lugar nenhum da casa onde eu podia achar esse anel. Puxa, era presente. Perguntei para as meninas, ninguém achou, ninguém viu. Quando foi à noite, quando nos encontramos, ele disse, onde é que está o anel que eu te dei? Eu disse, sumiu. Ele riu muito e disse, está lá em casa. Eu falei, mas eu dormi com o anel. Ele falou, pois é. Mas fulano de tal entidade entrou na sua casa e pegou o anel. Eu ia para a escola fora da região, era 50 minutos de onde nós estávamos para a escola. Ele não estava lá comigo, mas ele me contava tudo o que eu tinha feito na escola. Dava nomes. Eu sentia que um demônio ficava atrás de mim me olhando. Eu não chamava de demônio. Eu dava uma honra para ele que ele não tem, chamava de santo. Santo é o Senhor. E aí, dentro dessa situação, o pai de santo descobriu e ele tornou a minha vida um inferno. Quando eu passava em frente ao terreiro, ele mandava o Zequete dele me abordar, me agredir fisicamente, verbalmente. Eu não podia falar para os meus pais, eu estava namorando escondido. E sofri muito ultraje. Enfim, um dia ele me mandou um recado e disse, não se preocupe porque eu não vou te tocar mais não. Mas eu vou trabalhar contra você na magia negra. E eu vou te matar de um fogo tão terrível que de você não vai sobrar absolutamente nada. E viajou para um outro estado. E pagou muito caro para tirar minha vida. Mas existe um Deus no céu que resgata a alma, que paga por ela. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a sentir os efeitos. Muitas coisas aconteceram na minha vida antes do acidente. Minha mãe percebeu, me levou para o terreiro. Chegando lá, a mãe de santo disse, foi feita uma coisa. Foi feito um trabalho muito grande contra a sua casa, com uma das suas filhas. E uma delas vai sofrer um acidente terrível. Vai ter um derramamento de sangue dentro da sua casa. E vocês vão sofrer uma perda irreparável. E isso vai acabar em morte. Porque ela mostrou para a gente que na carta havia um caixão. Só que a última palavra quem dá é o Senhor. O laço quebrou, a sepultura fechou. E eu estou aqui para dizer que Ele é bom, que Ele é bom, que Ele é poderoso, que Ele é glorioso, que Ele é majestoso. E Ele livra quem Ele quer. Aleluias! Aleluias! E voltamos para casa. Minha mãe disse, o que eu posso fazer? Eu posso dar um boi? O que você pedir de animal para desfazer esse trabalho? Ela disse, não, a gente não consegue. E aí eu estava vivendo uma vida, dando à minha alma tudo que ela queria, com exceção de sexo e drogas. Recreando e vivendo. E aí um dia uma crente me aborda no caminho. E aí ela olha para mim e me disse, menina, eu tenho um recado de Deus para você. Ó a boca. Fale. Coloquei a mão na cintura. Ela disse assim, você precisa urgente entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu me balancei mais. Você precisa rápido, menina, fazer uma aliança com Deus. Eu disse, moça, olha para mim. Moça, eu estou muito nova para ser crente. Eu tenho 15 anos de idade. Estou na flor da idade. Precisando viver minha vida. Curtir muitos carnavais, namorar bastante. Viver a vida. Quando eu estiver velha, acabada, aí eu vou ser crente.
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E aí eu agredi verbalmente aquela moça, ela foi embora e eu segui a minha vida. Resumindo, 2 de junho do ano de 90. Começou um período junino na nossa comunidade. E aí, houve-se uma proposta de uma apresentação mega. Palanque armado. Meu pai nos deixou ir e disse, volta em determinada hora. E a gente tudo ali eufórica, esperando aquela banda. Quando aquela banda chegou, teve um curto-circuito. E os cabos de 13.000 volts começou a liberar descarga. E foi um apagão e os instrumentos do pessoal da banda queimou. E o povo saía correndo, parecia um momento apocalíptico ali, salve-se quem puder. E chegamos em casa e conversamos com meu pai o que tinha acontecido. Meu pai disse, olha, se algum dia você estiver no lugar e ver alguma pessoa presa na descarga elétrica, não se aproxime dessa pessoa. Porque caso você tente se aproximar, você recebe a descarga também. Aí depois eu entendi que aquele momento ali Satanás havia preparado para me pegar. Mas o laço quebrou. Porque se eu sou eletrocutada ali naquela hora, iria ter uma morte em massa na minha casa. Minhas irmãs estavam desavisadas. E quando foi naquele sábado, meu pai falou com a gente. Fomos deitar. E aquela noite foi diferente de todas as outras noites. Eu tinha noites perturbadoras. Mas aquela noite foi diferenciada. Veio ali naquela noite um espírito diferente de todos. Hoje eu entendo que foi o espírito da morte. E eu comecei a chorar e chorar. E quando amanheceu, minha mãe chegou na porta do quarto e disse, hoje você não vai tocar em nada aqui. Você não vai fazer o almoço, você não vai para a lavanderia, eu não quero que você mexa nem com fogo, nem com água. Estávamos com convite comprado para 16 horas daquele domingo, num parque de exposição. E aí ela disse que não. Eu falei, olha, minha mãe está procurando uma artimanha para não deixar a gente para a festa. Ela disse, eu tive uma luta a noite toda, senti presságios a noite toda. E todo mundo dentro de casa aquele domingo se arrepiava. Sabe, uma casa bem iluminada, mas o sol não trouxe luz naquele dia. Ninguém ia para cômodo nenhum da casa sozinho. Todo mundo se arrepiando, com medo. Do nada. Aparente. Mas tinha espíritos de morte ali. E aí minha mãe disse pra gente, olha, fica todo mundo sentado aqui. Era o 3º andar. Fica sentado todo mundo aqui, até que eu dei a 2ª ordem. E meu irmão mais velho estava num térreo da nossa casa, cortando vara de alumínio. E quando ele terminou de cortar uma daquelas varas, ele me pediu para que eu pegasse uma outra que estava no 3º andar. Eu pensei, olha, eu não vou passar por dentro de casa porque vai demorar muito. Eu vou passar pela janela. E aí eu tinha outras varas no chão, eu tirei a sandália, subi naquelas varas e chamei meu irmão, porque a minha intenção era colocar o alumínio e na outra ponta empurrar, e ele deveria sair de baixo para o alumínio não agarrar nele. E aí a última coisa que eu ouvi foi meu irmão me gritando, sua louca, por aí não. Eu recebi uma descarga de 13.800 volts. Essa descarga em fração de segundos, ela consegue matar em massa 2.000 pessoas. Segundo informação técnica. Ela muito rápido seca, destrói todos os órgãos internos, porque o estrago dela, primeiro, é internamente. Ela explode o coração. E quando a pessoa olha, aparentemente está tudo bem. Mas quando toca no corpo, a pele cai sozinha. E o meu pai chegou, quando eu caí ali já sem vida. Minhas irmãs contam que ele tocou no meu corpo. E ele teve queimadura de 1º e 2º grau nas mãos. Minha mãe, ela disse que massageava os meus pulsos, depois de um tempo. E ela massageava aí os ossos com pele. Com o osso do meu braço se transformava em poeira na mão dela. Quando meu pai tentou fazer respiração boca a boca, ele foi desgrudar os meus dentes. A alta temperatura dos meus dentes fazendo queimadura profunda nos dedos do meu pai. Fumaçava os meus ouvidos, fumaçava os meus olhos. E naquele momento, eu tive uma experiência ímpar que marcou toda a história da minha vida. Onde as mutilações ficaram pequenas demais diante do cenário terrível em que eu vivi. Eu vi a minha alma, eu tive uma experiência de morte, e morte sem Deus. Dentro da minha religião se dizia que havia reencarnação, que havia purgatório, e não existe nada disso. Não existe segunda chance para quem fica lá. Foi terrível.
Eu não sei quanto tempo eu fiquei desacordada. Mas era como se fosse uma eternidade. É algo tão sério. Minhas irmãs dizem que a minha casa foi tomada de um grito, muito desespero, porque as minhas irmãs me viram grudada. Elas disseram que as duas palmas das minhas mãos, o couro das minhas mãos ficaram grudados no fio, ou no trilho. Os dois couros dos meus pés ficaram grudados ali no trilho, no chão. Onde meu corpo caiu, fez uma marca no chão. E meus pais, com muita esperança de eu estar viva, quando uma moça da área da saúde entrou. E todo mundo naquela expectativa. E aquela mulher fez ali um exame no meu corpo para ver se tinha algum sinal vital. Ela disse, infelizmente, perdemos ela. E vocês precisam ligar agora para a polícia técnica, para o IML, para vir buscar o corpo dela. E minha mãe disse que meu pai ficou desesperado. Ele esmurrava a parede, cada um se desesperava de um jeito, um tentava pular a janela, e foram muitos gritos, e minha mãe, ela disse que ela levantou de perto do meu corpo. Chegou na janela, olhou para os céus, aonde esse Deus Todo-Poderoso mora. E ela disse que gritou, Deus, eu entrego a vida da minha filha agora nas suas mãos. E a mão desse Deus me alcançou. E me tirou daquele vale da sombra da morte, daquele abismo profundo. E me trouxe a vida outra vez para dizer para você que há esperança para a sua vida. Ela disse que quando ela deu aquele grito, eu voltei. Depois de algum tempo eu dei um suspiro muito grande. E meu pai então pegou um cabo de vassoura, quebrou e desgrudou os meus dentes e mandou os meus irmãos me levar para o hospital. E no caminho eu fiquei desacordada e o médico que me recebeu disse para os meus irmãos, olha, não tem jeito mais para ela. O quadro clínico dela é irreversível. Os braços e as pernas dela não prestam mais. Os órgãos internos não prestam mais. O coração só está batendo por causa dos reflexos da descarga. Mas daqui a alguns minutos ela vai vir a óbito. E a gente vai encaminhar vocês aí para o processo funerário. Isso foi no ano de 1990. Já atravessei 3 décadas. E estou aqui viva para a honra e glória do nome de Jesus. Ele dá a última palavra. Aleluias. O meu estado ia de mal a pior. Eu fiquei cega. No dia seguinte aconteceu uma greve estadual. E minha família lutou por mim. Lutou e lutou muito pela minha vida. Minhas irmãs contam que foi algo muito desesperador, porque não tinha médico na unidade. E para resumir, na quinta-feira, os meus membros começaram a se decompor. A gente se julga de muita coisa. Deixa eu te dizer o que você é. Porque às vezes a gente se esquece. Você é um caco. Você é de barro. Ah, mas eu tenho. Mas você é de barro. Suas estruturas adoecem. Envelhecem. Fede. Eu já senti carniça de animal. Mas um corpo de um ser humano morto não se compara. E você fica aí se gabando, achando que você não pode vir para Jesus porque você não precisa dele, porque você é muito intelectual, é muito inteligente. Não é não. Porque se você fosse, você entendia que você só sabe de alguma coisa porque você buscou. Mas isso, todo esse conhecimento não impede quando o câncer quer vir, quando a doença quer vir, quando a morte chega. A sabedoria, o doutorado, o seu dinheiro, sua Hilux, sua casa na praia, seu euro, seu orgulho, sua soberba, sua ausência de perdão, sua altivez, não livra. Eu me engabava, nossa, minha perna não tem uma mancha. A descarga veio, queimou dos ossos. Eu tive os meus ossos queimados. E aquela perna começou a derreter. Uma secreção fétida, insuportável. Caiu sozinha minha perna do joelho para baixo. A moça veio para me tirar dali porque eu caí. Ela pegou uma falsa perna dentro de uma atadura. Amarrou no meu corpo. E aí aqueles restos mortais ficaram ali. Ela abriu a janela.
Quando ela abriu a janela, as moscas varigeiras saíram no lixo e invadiu ali, aquele quarto. E ela não ficou somente naquele restos mortais ali, não. Elas entraram nos curativos dos meus braços e das minhas pernas. Eu comecei a sentir, depois de um tempo, um incômodo insuportável. Quando eu olhei para minha coxa, um verme estava passeando. Estava lá um morotó, eu desesperada, gritei, a enfermeira. Eu falei, eu vi um morotó passeando na minha coxa. Ela disse, não, é miragem. A descarga foi muito forte. Quando os meus pais chegaram para me visitar, eu falei para minha mãe, tem algo andando dentro do meu corpo. E quando minha mãe mexeu no meu curativo, no curativo da minha perna, saiu de dentro desse curativo uma grande quantidade de miríades, morotó. Eu estava viva e o verme se alimentando de algo podre em mim. Quando você não perdoa, você está vivo, mas algo se alimenta de você, tira a sua paz, tira a sua saúde, tira a sua alegria. Perdoa para o bicho morrer. Jesus quer te ver livre. E eu fiquei desesperada. Eu pedi para meu pai levantar o meu braço esquerdo. E quando ele levantou, para desespero dele, meu braço ficou solto na mão dele. Onde meu braço esquerdo caiu, tinha uma cavidade profunda. Parecia uma boca de jacaré. Quando o coração bombeava, saía sangue por essa cavidade. Enfim, quando meu pai desesperado sacudiu meu braço na mão dele, pedaço de dedo caía. E eu fui levada para o centro cirúrgico sem nenhuma preparação psicológica. Eu tenho um testemunho da minha irmã. E ela não tinha nenhuma experiência com a área da saúde. Estava uma greve geral. Depois você coloca na internet, reivindicação por melhoria salarial dos médicos. No ano de 1990, foi terrível, parou tudo. Se sem paralisação, o atendimento já é crítico. Imagina. E ela disse que entrou ali naquele quarto que eu estava. E fez um rebuliço, foi pancadaria naquele hospital. Meus irmãos velaram ali por mim. E minha irmã, ela disse que entrou naquele microtério daquele hospital. Pegou, tirou um morto daquela maca. Eu dou risada, eu falo para ela, você esterilizou? Ela disse, não teve nem tempo. Tirou aquele morto, me pegou no isolamento e me levou para o centro cirúrgico. O médico disse, você vai ficar aqui como testemunho, como apoio. Porque a gente não tem médico suficiente. E aí ela disse, minha filha, você parecia um animal sendo destroçado. Ela disse que eu estava tão fraca. O médico disse, ela está tão fraca. Tão fraca. E a gente não vai fazer uma cirurgia como precisa fazer. A gente vai tirar os membros mortos. Porque eu já estava enfrentando a terceira parada cardíaca. O médico disse, se parar agora, a gente não tem nem como usar o desfibrilador. A gente não tem como. Porque está muito machucado. E foi uma noite, uma madrugada tenebrosa. Mas o doutor Jesus me deu vida. Você pode aplaudir a Deus porque Ele está trabalhando com você. Ele está trabalhando. Aleluias. Enquanto você está aqui, Ele está trabalhando em hospital. Está curando pessoas. Ele disse, meu pai trabalha até hoje. A gente dá trabalho para Deus. E aí, fui colocada no isolamento no dia seguinte. E os médicos disseram para os meus pais, uma coisa era a gente tratar de membros mortos. Outra coisa é tratar de áreas queimadas. Porque a amputação foi só para tirar os membros mortos. Porque vocês vão se deparar com osso queimado, tendão exposto, nervo exposto, carne exposta. E esses ossos queimados, o que era branquinho, estava pretinho, assado. E eles disseram para os meus pais, a gente vai ter que escovar esses ossos. Eu tinha uma queimadura aqui no ombro que consumiu toda a carne da axila. A minha perna que caiu sozinha, cabia quase a mão da médica dentro da cavidade que ficou. Eu só fiquei com a minha perna esquerda, a única sobrevivente. Mas não tinha carne suficiente no peito do meu pé. E a médica disse, eu vou tentar salvar esse pé, mas eu não acredito que a gente vai conseguir. E aí começou um processo muito doloroso. Muito doloroso. Ela pegava uma maldita de uma escova e esfregava esses ossos. Parecia que estava lavando uma roupa jeans.
E várias vezes eu saía desacordada daquele lugar. Aquele ferimento tinha que ser lavado com água muito fria. Porque já tinha mais de 8 dias que eu tinha sido eletrocutada. E ainda os efeitos da descarga ainda estavam ali, queimando. E aí a médica, fazendo esses processos, um dia ela falou para meus pais: olha, a gente vai amputar o pé, para que a infecção não generalize para a perna. E aí eu fiquei desesperada. Aí minha mãe chamou a mãe de santo. E ela colocou lá os elementos. E pessoas trouxeram muitos santinhos, fita, muitos elementos. Aquele isolamento se transformou numa sinagoga do campo. E aí a médica, vendo aqueles elementos que contribuíam para a infecção, ela disse: pode deixar essas pessoas rezarem por ela. Só não deixe crente encostar nela, porque crente traz infecção hospitalar. E eu já não gostava de crente. Tinha uma igreja próxima da minha casa que eu perturbava o pastor, xingava o pastor de ladrão, jogava areia na cabeça das irmãs. E quando ele soube que eu estava hospitalizada, ele mandou um recado para minha família: diga para ela que a gente está fazendo campanha de jejum e de oração por ela. E a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí Deus um dia mandou uma crente lá naquele hospital cheia do Espírito Santo. Eu não dormia à noite, sentia tantas dores, tantas dores. Os remédios não faziam efeito, não me fazia dormir. Então eu gritava a noite toda, perturbava ali os pacientes. E aquela mulher chegou com uma Bíblia enorme debaixo do braço e me disse: hoje eu vou dormir aqui com você. Eu disse: comigo mesmo não. Primeiro que eu odeio crente. Segundo que eu dou muito palavrão porque eu sinto muitas dores. Eu não quero que você fale nada de crente para mim. Tem mais, os médicos estão dizendo que eu vou morrer. Eu não quero morrer. E eu não durmo, então não me perturbe. Ela disse: mas hoje você vai dormir. Esse médico não vai amputar o seu pé, porque Deus ele vai te curar. Você não vai morrer, você vai viver. E um dia na sua vida você vai estar dentro de uma igreja de crente falando de Jesus. Tem crente aí! Oh, glórias! Aleluias! Eu disse bem que minha mãe disse que crente é doido. Ela disse: olha, eu vou pingar uma gota de óleo ungido no seu suco de maracujá e você vai dormir. Aí eu falei: ela está em vantagem, está com 2 braços, eu estou sem nenhum, eu vou me render. Tomei o suco de maracujá, apaguei. No dia seguinte a médica me levou para o banheiro. E aí ela tirou a atadura do meu pé e disse: o que é que está acontecendo aqui? O que é que houve aqui com o seu pé? Porque eu não olhava para os ferimentos, não focava, eu ficava assim, olhando para um ângulo da parede. E ela disse: não fica olhando para a parede não, eu quero saber o que é que está acontecendo, é aqui nesse pé. Eu disse: o que é que está acontecendo? Ela disse: eu não sei como é que uma infecção passa de uma noite para o dia. Eu não sei o que está acontecendo, porque de ontem para hoje essa infecção passou e está nascendo uma fina camada de carne no seu pé. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está passando aí. Aleluias. E ela falou: olha, se continuar assim esse processo, eu não amputo mais seu pé. E meu pé está aqui. Se eu tivesse dado ouvido àquela crente lá atrás, os membros estavam tudo aqui. Tem gente que, infelizmente, vai precisar perder. Mas se você é inteligente nessa noite, você vai entender a proposta de Deus para a sua vida, o convite de Deus para a sua vida, e vai dizer: olha, deixa eu me entregar, é hoje, porque o dia é hoje e a hora é agora. E aquela mulher ficava no quarto assim, ó. Ela é doida. O interfone toca, alguém na recepção desce depressa, acompanhante de Ana Rita. Ela desceu e me disse: olha, eu vou deixar esse Novo Testamento aqui debaixo do seu travesseiro. O que você precisar, chama por ele que ele vem. E minha mãe subiu cheia do cão. Porque tinha um princípio que tinha que ser atendido para entrar no isolamento. Ela chutou a porta e disse: eu quero saber o que foi que essa miserável fez aqui. Quero saber de onde essa mulher saiu. Eu falei: por que a senhora está assim? Ela disse: porque na hora em que eu saí daqui ontem, eu fui para o terreiro. E a gente está lá no terreiro sem saber o que fazer. Porque eu não sei de onde essa mulher saiu. Mas desde a hora em que ela entrou, ela colocou os orixás tudo para fora daqui do quarto. Ela desfez de todo o trabalho que a mãe de santo fez aqui dentro. Os guias não estão mais aqui dentro com você. Eles saíram daqui, ela mandou eles embora daqui. Aleluias! Aleluias! E aí o que era para 3 anos,
Doutor Jesus me deu alta com 3 meses. Aí eu fui para Brasília, fiz tratamento de reabilitação. Me sigam no Insta. Você vai lá ver o meu pezinho. Como ele é bonitinho, parece uma tartaruga. E aí eu fiz algumas cirurgias plásticas para conseguir usar um calçado. Quando eu terminei aquela cirurgia, o melhor cirurgião plástico do Sara Kubitschek disse: Aninha, que sucesso. Seu pé está incrível. Tá lindo. Falei: lindo? Oh, glória. Quando eu fui ver o lindo, ele disse: eu tive que tirar um dedinho. O lindo parece uma tartaruga. Todo remendado. Mas eles são formosos porque ele vai comigo anunciando as boas novas do Senhor. E a palavra diz que é formoso esses pés. E aí eu levei anos para conhecer Jesus. Cadeirante. E aí na hora de usar a perna mecânica, a médica olhou e disse: não tem como. Você tem uma desarticulação de joelho, perdeu muita massa muscular, não tem braços para se apoiar numa muleta, nenhum andador. Então loucura você andar. Se num trânsito com alguém distraído te tomba, você cai, sua queda vai ser terrível, você vai ter lesões terríveis. Então, não é para você andar, eu não vou te treinar. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: se Deus estiver se esforçando, Ele vai te ajudar. E eu falei: não, eu quero andar. E eu passei a andar. E desfilei naquelas passarelas do Sara Kubitschek, chique e maravilhosa. Aí a médica disse: ah, mas você inventou de andar, não sobe ladeira, não sobe escada. Eu ando de cavalo e monto e ando de moto. Monto cavalo e ando de moto. E aí eu conheci a dureza da vida, rejeição, preconceito. Voltei para Salvador. 7 anos se passaram. Eu comecei a cair. Os demônios começaram a me derrubar, literalmente. E a mãe de santo disse que quando eu adquirisse a maioridade, ela iria raspar minha cabeça, iria me catular, e eu iria abrir um terreiro de candomblé. Eu comecei a cair, me machucava muito, e um dia eu fui atendida num hospital de emergência, e o médico falou assim para minha mãe: isso aqui não é para clínico, não. Ela está sendo reivindicada. Leva ela para um terreiro, ou para um centro espírita. Lá, ela vai desenvolver. Minha mãe me levou para o terreiro. E quando eu cheguei ali, a mãe de santo disse: a gente vai ter que raspar a sua cabeça, você vai catular. E fez o primeiro ritual. E quando eu estava naquele terreiro, fazendo aquele ritual, ela estava me fazendo o ritual com legumes. E aí ela disse para mim que eu deveria ficar em abstinência de legumes durante 7 dias. Só que nesse inteirinho, eu ouvi uma voz falar comigo: o que você está fazendo aí não vai funcionar. Eu parei e aquela voz ria muito. Só que era diferente das vozes sacárticas que eu tinha ouvido. E quando eu saí do terreiro, que eu fui para a mesa para almoçar, a mesma mãe de santo que disse que não deveria tocar 7 dias em legumes me serviu um prato de legumes e eu comi. E aquela voz que falou comigo no terreiro voltou a falar comigo na mesa. Eu falei para você que não ia funcionar. E eu fiquei: quem é você? E fez um silêncio. Eu voltei para casa. Eu deveria voltar num tempo depois para saber qual era o santo que ia ser o dono da minha cabeça. E essa é uma das experiências, das muitas, pelas quais o Senhor me abriu para eu conhecer. E aí ela me deu uma lista, a gente comprando aqueles elementos. E minha mãe me chamou. E tínhamos que ir ali para saber qual era o santo que ia ser o dono da minha cabeça. Quando chegamos lá, eu sentei na frente daquela mesa com aquela mãe de santo, eu e minha mãe e ela jogou as cartas. E quando ela jogou as cartas, ela ficou se arrepiando. E o teto era muito baixinho, e ela olhava de baixo para cima e de cima para baixo, arrastou a cadeira e disse que ia sair dali. E aí começou a perguntar para minha mãe: quem é esse aqui? Minha mãe disse: eu não sei. Você que é vidente. Ela disse: é porque esse santo nunca desceu aqui no terreiro. Eu nunca vi ele aqui. Ele não é de Aruanda, não é de Angola, não é de Urubá. Ele não é dos nossos. E como ele não fala nada, eu vou lhe dar os traços físicos dele. E aí você vai para casa. Dá tudo quanto é comida branca. Porque eu estou vendo um santo vestido com uma roupa branca. Parece um linho fino, parece que tem luz na sua roupa. Fulano não é, Beltrano também não é. E ela olhou para mim e me disse: ele ainda não está se manifestando na sua vida, mas ele está chegando para você.
E quando ele chegar na sua vida, nunca mais você vai ser derrotada. E chegamos em casa, minha mãe cozinhou tudo quando era comida branca, tigela branca, roupa branca, quarto branco. Só eu de preta na história e o santo não veio comer a comida. Minha mãe disse, a gente vai ter que procurar uma outra mãe de santo. Me levou para um pai de santo e ele disse, vixe Maria, quem é esse aqui? Minha mãe disse, eu vim saber também de você. E ele teve a mesma visão. E aí eu comecei a dar reforço escolar. E um dia, como esse, dentro desse mês, a gente dava caruru para Cosme, dava bala para ele. A gente ficou sem dinheiro. Eu comprei balinhas e dei para todos os meus alunos de reforço. Quando chegou na hora de uma aluna minha de 4 anos de idade, eu ofereci a balinha para ela. Disse quem era Cosme na igreja católica, quem era ele no candomblé. E aí ela disse, minha pró, não chupa essa balinha aí não. Eu disse, por que não? Ela disse, porque eu já sou crente. Eu disse, o que tem você ser crente? Cosme é santo. Ela disse, ele não é um santo, não, ele é um demônio. E lá na minha igreja a gente expulsa ele no nome de Jesus. E eu estava no estado de depressão. A minha vida estava tão deserta. Eu já tinha procurado sanar a dor da minha alma em tantos lugares. E quando aquela criança me apresentou Jesus, saía da vida daquela menina água que matava a minha sede. Ela não quis a balinha. Ela disse, se eu quiser balinha na minha casa tem. Foi embora. Eu falei para minha mãe, perdi o dinheiro do reforço. Amanhã ela não volta. No dia seguinte ela voltou. Eu falei, não é possível. Vem cá, Cosme não foi na sua casa, não fez careta para você, não te deu uma surra. Ela disse, olha minha Pló, ele não pode fazer careta para mim não, viu? Não pode me dar uma surra não, porque ele não é meu pai. E eu comecei a saber desse Jesus, dessa menina. E um dia ela me disse assim, eu perguntei, vem cá, como é na sua igreja? Ela disse, não, na igreja é fácil. Lá a gente canta para Jesus, depois a gente prega de Jesus, depois a gente expulsa o demônio no nome de Jesus. Eu disse, tudo é Jesus na sua igreja? E santa tal, santo tal? Ele disse, não, só ele que é o santo na minha igreja. E o Senhor, ele começou a fazer uma obra na minha vida. E eu tive uma experiência muito linda com a pessoa do Espírito Santo na minha casa. Dias antes de descer para o terreiro. Ele chegou lá e me resgatou. Hoje eu e a minha casa servimos a esse Deus maravilhoso, que sara, que cura, que restaura. Aleluias! Não corta agora não! Não corta agora não! Deixa eu estercar primeiro. Deixa eu podar primeiro, deixa eu tratar primeiro. Se discipulando, orientando, orando, não der fruto, vai ter que cortar. Se você não der ouvido aos enviados de Deus para cuidar de você, da sua dor, infelizmente, é cortado. E Deus, ele começou a trabalhar na minha vida. Eu era complexada. Usava braços mecânicos para me esconder, para esconder as mutilações, porque eu tinha vergonha. Hoje eu não tenho vergonha das minhas marcas. Porque a pior marca na vida de um ser humano é a sua dissimulação, é ser mau caráter. E fazer de conta que está tudo bem. Porque é só um problema físico. Hoje eu não lavo prato, não lavo roupa. Graças a Deus por isso. Eu tinha tanta vergonha de viver socialmente. Eu não comia na frente de ninguém porque eu preciso da ajuda de alguém. Eu não comia. Hoje eu como, fui comer na casa do irmão. Comi, que eu tenho comida aqui dentro do meu estômago para 2 dias. Um dia eu viajei para São Paulo sozinha. Minha irmã estava me esperando lá no aeroporto. E aí, sentei próximo do rapaz. E ele estava comendo biscoito. Sabe quando você abre o pacote do biscoito, faz aquele barulho? Mãe nos deu educação dizendo, não fique olhando para as coisas dos outros, para a comida dos outros. Só que eu me esqueci. Eu ouvi o barulho e eu olhei. O rapaz viu a minha deselegância e me perguntou por educação. Você é servida? Eu disse, aham. E ele disse, e agora? Como é que eu faço? Eu falei assim, ó. Gente, quem come não é bom não. Mas quem come aquele biscoitinho, como é o nome, Luane? Óreo. Ô, gente. Óreo.
Ou aquele balduco que só vem 6. Fala a verdade. Um biscoito daquele é para oferecer a alguém? Você tem que ir pegando um por um esbagaçado na bolsa. E aí eu vi que tinha 6. Ele comia muito rápido, eu acelerei mais ainda. Nada, é pá. 3 meu, 3 seu. Eu falei, Deus, e o Senhor foi me libertando, foi me ajudando. Você precisa abrir seu coração para um tempo novo de Deus na sua vida. Não existe cura se você se fecha, não existe. Me perguntam, por que você hoje é livre? Porque eu quis ser livre. Eu quis ser livre, eu já fui complexada, já tive vergonha, já fui antissocial. Hoje eu não sou, eu ando de cabeça erguida. E aí eu falei um dia com Deus, Senhor, eu quero beijar na boca. Quero namorar, quero fazer umas coisinhas. Já tô de maior, pai. Aí fui ridicularizada, exposta. Homem nenhum vai querer você, para com essa bestagem. Aí eu voltei para casa, chorei. Aí Jesus disse assim para mim, mas você vai casar, você vai ser mãe de filhos. Aí eu enxuguei minhas lágrimas e entendi, se Jesus falou, está falado. Ah, mas tem nada a ver com você. Se meu pai falou, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ah, mas você não tô nem aí. É sobre ele e eu. Aleluias. Aí um dia eu estava num culto. Estava naquele culto, o homem mais bonito da face da terra. Quando ele viu a negona aqui, ele não resistiu. Ele me olhava tanto que eu falei, Deus, eu vou repreender esse irmão. E o encontro foi de Deus. Ele veio me cumprimentar. E morávamos no mesmo bairro, eu não sabia. E ele orou pela minha vida durante 1 ano. Depois de 1 ano ele descobriu que meus alunos, alguns deles moravam próximo da casa dele. Aí começou a me mandar presente. Café da manhã, almoço, jantar. Quantos maridos estão aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, homens. Tenha medo, não levanta. Assim diz o Senhor. Dá presente para essa mulher. Leva essa mulher para passear lá em Prado Forte. Ou aonde ela pedir. Não é você que decide, é ela. E aí, ele começou a ligar para mim. E eu falei, Deus, olha, se for ele vai ter que ligar para mim 4 horas da manhã. 4 da manhã o telefone tocava, era ele. Senhor, agora eu quero tal dia, 3 da manhã. 3 da manhã o telefone tocava, era ele. Pai, se eu encontrar com ele na rua, se eu não vou avisar que vou perto da casa dele. Se eu encontrar com ele, ele vai ter que estar vestido com a camisa de tal cor. Nem que fosse lá desbotada, estava lá tal cor. Aí ele ligou para mim, irmã, eu preciso ir na sua casa conversar umas coisas com você. Eu disse, Deus, se ele vier aqui em casa e ele me pedir namoro, ele não é do Senhor para mim. Ele vai ter que me pedir logo em casamento. E eu vou tirar a onda. Aí ele ligou para mim, foi lá na minha casa e falou algumas coisas que não interessam a vocês. E me pediu em casamento, eu me fiz de dura sendo mole. Eu falei, irmão, você me pegou de surpresa. E depois de um tempo eu disse um sim. Estamos há 23 anos casados, para a glória e honra do nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E eu não podia ter filhos, e Deus disse que eu seria mãe de filhos. E nós oramos, eu engravidei do meu primeiro filho, Samuel. Está com 22 anos de idade. Lindo. E eu não sei o que foi que aconteceu, amamentando Samuel até o 7º mês, passei mal. Quando eu chego lá, Natan estava na forma. Falei, como foi isso? Aí se passaram 6 anos, Natan mais Samuel só queria cantar a música da Fernanda Brum, Dai-me Filhos. E eu dizia assim, não morro. Aí Deus ficou de bem com a minha madre e me fez gerar Emanuel, né, Emanuel? Fica de pé de novo, Emanuel. Olha como é bonitinho, olha. Jogador caro, cadê o Paulinho, jogador caro? Ah, glória! E Deus tem trabalhado na minha vida. Tem me feito uma mulher muito feliz. Ô irmão, você não tem problema, sabe, de nada inocente.
Mas a diferença é que ele fica comigo no problema. Ele me ajuda nos problemas. E Deus quer te ajudar. Deus quer ficar com você. Deus quer salvar você. Deus quer restaurar você. E aí ele mandou escrever esse livro. Eu precisava de alguém para escrever. Ele disse, não, você vai fazer sozinha. Me deu habilidade para escrever com a boca. Fica de pé aí.